Boa noite, pessoal. Bom estar com vocês aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos. Esse tempo que a gente reflete um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem que foi deixada para nós, para que a gente pudesse ser edificado, para que a gente pudesse ser transformado, para que o nosso coração fosse moldado segundo a vontade de Deus. E nós estamos falando nesses dias a respeito de honrar ao outro, um tempo separado que nós temos para considerar o que a palavra nos diz a respeito disso, o quanto que a Bíblia nos ensina a respeito dessa importância do outro na nossa vida. Enquanto existe uma voz do mundo que tenta fazer com que a gente se supere, com que a gente se sinta superior ao outro, com que a gente, de certa forma, até rebaixe o outro para podermos ganhar algum tipo de destaque, algum tipo de projeção, a palavra nos mostra diferente, a palavra nos fala sobre verdades que nos colocam numa forma a nos humilharmos diante dos outros, a sermos mais humildes, a sermos mais parecidos com Cristo, a estarmos realmente conectados com a verdade do Senhor. E Paulo, quando ele escreve a respeito disso, na carta aos Efésios, existe uma passagem, um trecho, que ele está falando justamente sobre esse relacionamento com o próximo. Ele fala, inclusive, que nós deveríamos nos embriagar, nos encher do Espírito Santo, porque aí não haveria contenda, não haveria confusão, que nós deveríamos, então, cheios do Espírito, nós poderíamos estar, então, numa condição de unidade com as pessoas. E nessa carta, na sequência dessa expressão, ele diz assim, que nós deveríamos, então, falar entre nós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É interessante a gente considerar essa expressão, né, que Paulo coloca para nós, que nós deveríamos falar entre nós com salmos, entoando hinos e cânticos espirituais. Porque nós entendemos que esses louvores, essas músicas, esses cânticos podem estar presentes na nossa vida. Realmente, eles estão presentes quando nós estamos cantando, quando nós estamos louvando. Mas quando nós olhamos especificamente para os salmos, olhamos para expressões dos salmos, nós talvez encontremos ali um significado um pouco mais profundo. Os salmos que nós temos acesso hoje, que a palavra de Deus nos apresenta, fala muito a respeito das virtudes de Deus. Fala a respeito dos contrastes do mundo e pessoas que são do mundo, pessoas que são de Deus, a vida fora da presença de Deus, a vida na presença de Deus, fala sobre as promessas, fala sobre esse Deus que é o nosso refúgio, esse Deus que cuida de nós. Ou seja, o Salmo traz para nós muitas verdades que aquele escritor, por exemplo, nem tinha vivido quando nós falamos de salmos proféticos que falavam a respeito do Messias, mas falavam de verdades que ardiam no coração daqueles homens, daqueles autores. Imagina que essas pessoas tiveram uma experiência com Deus e escreveram então um salmo e contaram e cantaram a respeito dessa experiência. Quando Paulo nos convida então a, de alguma forma, nos relacionarmos com os outros e temos na nossa pauta, na nossa conversa, na nossa discussão, salmos, cânticos espirituais, hinos. Creio que muito mais do que nós temos a prática, o hábito de estarmos realmente cantando músicas e salmos conhecidos, é fazer com que a nossa história realmente seja um salmo, que a nossa história seja realmente um cântico que exalte ao Senhor. Afinal, se pudesse compor uma música que falasse a respeito da sua vida, o que ela diria? O que essa música estaria contando? O que essa música estaria cantando? Talvez a experiência sua com Deus, a grandeza desse Deus, aquilo que você aprendeu com esse Deus, o quanto que Ele te amou, as virtudes dele talvez estivessem relatadas nas estrofes dessa música. Talvez esse cântico que conta a sua história falasse de Deus, contasse quem é Deus, qual é a sua experiência diante de Deus. Lutas, dificuldades, mas providências, soluções, cuidado, esperança. Como são realmente os salmos? Acontece que muitas vezes nós passamos os nossos dias
E aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós conversamos, aquilo que nós compartilhamos, não é bem isso. Às vezes nós estamos deixando Deus de lado e todas as nossas histórias, elas são frias, elas são seculares, elas estão totalmente distantes do nosso relacionamento com Deus e, eventualmente, nós entramos num relacionamento com Deus. Eventualmente, nós temos uma experiência com Deus. Eventualmente, nós buscamos uma conexão com Deus através de uma oração, ou mesmo através de uma leitura da palavra. Sendo que esse Deus que é o nosso Senhor, sendo que esse Espírito que habita em nós, nos convida para um relacionamento contínuo. Um relacionamento próspero, contínuo, duradouro, e um relacionamento que testemunhe quem é esse Deus. Talvez falar só das minhas dores, falar só das minhas dificuldades, talvez falar só das minhas vitórias, dos meus êxitos, e esquecer de falar de Deus, e não incluir Deus na minha história, faça com que a minha vida não seja um salmo, não seja um cântico, não seja um hino que exalte esse Deus. Nossa vida não é perfeita. Nós temos lutas e dificuldades, mas são nesses momentos que realmente a graça, o favor, a misericórdia de Deus se manifesta. São nesses momentos da providência de Deus que nós entendemos a grandeza dele. E se nós então realmente falássemos com os outros e a nossa vida, a nossa conversa, a nossa história tivesse Deus tão presente que alguém poderia fazer uma canção, que alguém poderia cantar a nossa história, que alguém poderia transformar a nossa experiência num louvor, para que outros, ao cantar, conhecessem quem é o nosso Deus. Outros, ao ouvir, entendessem quem é o nosso Deus. A nossa vida pode ser um louvor. A nossa vida pode ser uma adoração. A nossa vida pode considerar mais o outro que ouve a nossa história, que ouve dos nossos lábios aquilo que Deus fez em nós. Quando nós fazemos isso, nós estamos considerando o outro. Nós não queremos que o outro fraqueje na fé. Nós não queremos que o outro perca a esperança. Nós queremos abençoar a vida do outro. Queremos, com a nossa história, inspirar os outros a conhecer esse nosso Deus e caminhar com Ele. Nós queremos glorificar a Deus. Nós queremos em tudo dar graça. Nós queremos reconhecer Deus em todas as coisas. Nós queremos olhar para o nosso Deus e dizer que Ele cuida da nossa vida, e isso nos alegra. E isso nos consola, isso nos fortalece, isso nos enche de esperança. Nós queremos isso. Então que a gente faça. Que a gente realmente coloque em prática, que a nossa vida seja um cântico. Que a nossa vida seja uma adoração contínua. Que a nossa vida seja uma história que inclui sim lutas, inclui dificuldades, mas tem Deus em tudo. Tem Deus em cada pauta, em cada estrofe, em cada momento, em cada refrão. Deus está presente, Deus está cuidando. Ele vai ser exaltado através da nossa história, através da nossa vida. Ele vai ser engrandecido através desse cântico que será a nossa vida. As pessoas que estiverem do nosso lado vão ouvir e vão louvar, vão cantar e vão conhecer esse Deus. Que a sua vida seja assim, que a sua vida seja um cântico, que a sua vida seja um salmo, que a sua vida seja um hino que exalte o nosso Deus. Amém? Deixa eu orar por você. Pai eterno, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um dos meus amados irmãos que nesse momento estão ouvindo essa mensagem. Uma mensagem, ó Deus, que fala a respeito do que é a nossa vida, de que história nós estamos contando com as nossas expressões, com os nossos lábios, até mesmo com as nossas reclamações. O que nós estamos contando? Que história, que música, que louvor que está sendo entoado através das nossas vidas? Que cada um de nós possa reconhecer a presença de Deus, do Senhor, a presença da Tua graça, das Tuas virtudes, do Teu amor, nos mínimos detalhes da nossa vida. Ao reconhecer isso, que nós possamos então louvar o Teu nome.
que nós possamos engrandecer o Teu nome, que possamos falar de esperança, possamos falar inclusive daquilo que ainda não se completou na nossa vida, mas que o Senhor esteja presente em tudo, de forma que quem ouvir a nossa história, quem nos assistir, quem olhar para nós, enxergue o Senhor e glorifique o Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, nos faz da nossa vida um louvor de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.